a criatividade, a gente precisa olhar com ela com outra ótica. Às vezes o cliente, ele fala assim, olha, eu acho legal isso aqui, mas não tem por que eu esperar 7 dias pra ter isso aqui, eu quero isso aqui em 1 hora. Porque às vezes pra ele o prazo é mais importante do que a perfeição da Mona Lisa. Cara, não adianta nada eu investir em marca, em branding, se não vai gerar venda, se não vai gerar algum retorno pro negócio. É a mesma coisa, pra que eu vou ser criativo se não é produtivo? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Como Você Marca, o podcast que fala sobre como as marcas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, fundador e CEO da Fito, a agência de eventos das melhores empresas do Brasil. E nesse episódio vamos falar sobre criatividade aplicada em escala, tecnologia e inteligência artificial, e como tudo isso pode transformar operações e experiências de marca. Comigo hoje, Leandro Alvarenga, empresário, mentor e especialista em escalar negócios criativos com tecnologia e IA. Ele é fundador da Prime Art, CEO da Flashvolve e idealizador do Prime Labs Club. Bem-vindo, Leandro. Obrigado, Liga, pelo convite. Espero que nosso papo aqui ajude muitos empresários aí a escalar seus negócios criativos. Com certeza, cara. Eu tô super curioso. A gente já se conhece há algum tempo ali do Klex, mas ainda tem muita coisa que eu gostaria de entender como que você virou, né, um mercado tradicional, uma empresa tradicional com tecnologia, com IA, então a gente vai explorar bastante esse assunto. Mas antes disso, eu sempre gosto de fazer a pergunta que carrega aqui o nosso nome, que é como você marca? Cara, já começou bem assim, já, hein? Olha, acho que eu tenho 3 pilares na minha essência que marca, né? Primeiro, a tecnologia, isso está desde os meus 6 anos, né? Assim, eu programo desde muito criança, então tudo que eu faço, a tecnologia está envolvida, né? Acho que um outro ponto que entrou na minha adolescência, que é a criatividade, eu comecei como músico ali, então isso me ajudou bastante. Até onde eu sei, você é um baita músico, conta aí. Fiz faculdade de música, toquei violão clássico usava 12 horas por dia. Ah lá. Então é algo que realmente eu tinha... Ainda estudo, toco tudo, mas não da forma profissional como era, né? E outro ponto é velocidade. Assim, eu sempre gostei de fazer coisas muito ágeis, né? Então, quando a gente pega na parte criativa, quando eu era músico, por exemplo, eu trabalhava em estúdio, a gente... Normalmente o pessoal fazia 1 trilha, 2 trilhas pra TV, pra cinema, etc e tal, e eu fazia 15, 20. Então eu criava metodologias para sempre ser muito rápido, porque a tecnologia sempre está aliada a isso, né? Então, acho que isso desde que eu me conheço por gente, assim, no mercado de trabalho, eu sempre tive essas 3 características. Então, como você marca, eu acredito que tem esses 3 pilares, tecnologia, criatividade e velocidade. Muito bom, cara. E é algo muito difícil misturar criatividade com tecnologia. Geralmente é um cara mais quadradão, mexe com programa, enfim, tá lá enfiado na caverna, e a questão de criatividade no senso comum, né? Então, um cara que pensa em ideias diferentes, ou desenha, ou faz coisas meio fora da casinha, e é difícil fazer essa conexão, mas um cara que programa com mentalidade criativa desenvolve coisas, eu imagino que bem especiais e bem diferentes, né, cara? Isso faz uma puta diferença. E olhando para suas empresas, então a gente tem alguns negócios aí no portfólio, quanto que cada uma faz, para a galera entender um pouquinho mais, e o que cada uma delas resolve, né? O que você bota aí de solução no mercado? Eu já tive, assim, dentro dessa minha passagem, a gente fez algumas empresas, né? Muitas empresas que não vingaram, outras que deram certo, mas todas elas tiveram uma essência do que é hoje, né? Então hoje, basicamente, a gente tem 2 empresas que elas têm 4 pilares, né? Uma, ela faz a criação, e a outra, ela faz a automatização, distribuição e análise de dados de coisas criativas, né? Então a parte de criação, elas começaram juntas, né? Ou seja, a empresa que é a Flashvolve, que ela faz automação, distribuição e análise de dados, ela começou dentro da Prime Art, que é uma produtora de filmes tradicional, né? Ou era, né? E ela começou a crescer e a gente fez uma spin-off, né, em 2023. A gente resolveu fazer um spin-off em 22, 23. E aí a gente começou a
separado mesmo, né? E agora a gente está começando a integrar novamente, porque elas estavam muito confusas juntas e agora a gente está começando a integrar porque a Prime, que era uma empresa tradicional, hoje ela também é uma empresa de tecnologia, né? Que era uma produtora de filmes, né? Hoje nossas produções de filmes elas são 80% com tecnologia. Então agora elas estão nessas 4 pilares. Um já cria, outro automatiza, distribui e depois analisa para melhorar os criativos. Né? Isso nas áreas de marketing, trade marketing e endomarketing também, tá? De grandes corporações. Cara, dá. Entendi. Então, assim, a produtora, cara, que faz filme, faz motion, faz materiais visuais, diferentes formatos, distribuição, tecnologia. Dá um exemplo para o pessoal entender, tá? O que que sai? É uma arte? É um carrossel? É um gerenciamento? É um vídeo? Tentar ser um pouco mais sinestésico Boa. aqui, né? Então você imagine um problema, né? Você que está na área de eventos, né? Você imagina que você tem lá no evento com 3.000 pessoas, por exemplo, né? E aí o palestrante está lá conversando e de repente ele coloca um QR Code atrás e quer que todo mundo ao mesmo tempo faça um design personalizado para aquele evento, ou seja, tem uma fração de 2 minutos. Imagine como que um designer vai fazer isso, 3.000 pessoas em 2 minutos, né? Então você imagina que a pessoa vai lá, aponta o QR Code, pode ser um WhatsApp, por exemplo, né? E ela vai lá, aponta o QR Code, tira sua foto e coloca lá em frações de segundo todo mundo numa tela de um evento, por exemplo, gerando uma experiência, por exemplo, incrível, assim, e vai aumentando, assim, as pessoas numa tela de um evento, né? Então isso, coisa que já aconteceram algumas vezes. Então isso é um pouco do que nós fazemos, né, na parte criativa. Então a criativa pode ser tanto de vídeo quanto imagem, landing page, pode ser games até, né? Então hoje em dia a hiperpersonalização faz parte do que nós fazemos, né? Legal, legal. Criativo aliado à tecnologia, soluções ágeis. Então aqui eram os 3 pilares de como você faz. Né? Legal, já tenho que falar pra galera usar essa solução nos nossos projetos. Boa, então, cara, a gente consegue pegar um mercado que não é escalável, até então não era, e você consegue botar isso dentro de uma produtora, bifurcar, enfim, mudar para um modelo mais de tecnologia. E aí, de onde veio essa visão de personalizar, né, e usar a seu favor? Eu acho que em 2017 eu tava num momento meio cansado, assim, no sentido da empresa, porque a empresa tava. Eu não tinha nenhum tipo de novidade na empresa, mas pra mim. Aquilo já tava. Eu não podia vender tão mais, porque a empresa tinha limitações de modelo de negócio, né? Ou seja, quem mexe com o serviço sabe, né? Então, quanto mais você vende, difícil você começar a escalar. Chega um momento que começa a prejudicar o lucro, né? Uhum. E eu percebi isso, então, pra mim, assim, as vendas, a gente já meio que tava numa fase de escolher vendas e. Porque escolher vendas para os clientes, porque eu falava assim, eu tinha 10 opções, eu escolhi as melhores 5, porque eu não podia colocar as outras 5, porque meu modelo de negócio não comportava. E aí eu comecei nessa época, a preparar 3 pessoas do meu time para tocar a empresa, que eu falei assim, não tem mais nada para fazer aqui, né? E aí em 2019 eu comecei a tomar café com o cliente, assim, chegava lá, oh, vamos tomar café, etc e tal, né? E eu comecei a conversar com vários clientes. O primeiro deles, eu perguntei para ele assim de forma sincera, falei, por que você tá tantos anos com a gente, né? O que vocês veem diferencial? Ele olhou para mim, você quer saber a verdade mesmo? Que vocês são rápidos. E eu falei, nossa, que coisa interessante, né? A gente é rápido, né? E eu fiquei meio assim, chocado. Você achava que era o quê? Que era criativo, que a gente era legal, sei lá, que a gente tinha um bom preço, eu não sei, tudo menos aquilo, eu imaginei, né? E aí eu comecei, claro, depois daquele espanto, ele perguntou, você ficou espantado? Eu falei, sim, fiquei bastante surpreso do que você falou, né? E aí depois eu fui destrinchando com ele algumas coisas, né, entendendo. E aí eu peguei isso que ele falou como uma verdade, comecei a falar com outros clientes próximos também, mas com essa pauta específica, porque você gosta da nossa velocidade, etc. E todo mundo repetia as mesmas coisas, né? Só que assim, a gente já tinha naquela época uma sistemática interna que já tinha um pouco de automação, mas automação ainda nível, básico assim, né? E aí, mas não tinha muito para onde ir mais. Aí em 2019, um dos nossos clientes, a Tóquio Marine, ela pediu pra gente dar escala para 100 mil vendedores. Eu falei, tinha como fazer 100 mil vídeos para 100 mil vendedores, assim, sendo que tinha 5 opções, imagina, é muita opção, né? Muita coisa. Claro que nem todos iam fazer, mas era uma opção. E aí eu peguei aquele projeto, eu entendi, eu falei, eu consigo fazer isso. Eu não sabia como ainda, mas falei, eu consigo fazer isso.
E aí eu comecei a desenvolver essa embrião do que a gente tem hoje, né, dessa automação. Mas nessa mesma época eu peguei uns esboços assim de que eu desenhei, né, tudo que eu estava imaginando, né, para o meu futuro assim, né, que envolvia IA. Uma época que eu tô falando 2017, 18, ninguém falava muito de IA nessa época. Não fala. Não, ainda. Agora parece que falava desde sempre, mas não. Eu tenho reportagens aí, e-mail, mensagem, já falando de IA dessa época já, né? E aí E a gente começou a unir essas coisas e aí comecei a ter um primeiro produto para essas áreas, para a área de seguros, assim. Então foi uma primeira área que a gente pegou ali em 2019. E em 2020 teve a pandemia, né? Teve aquele momento. Então aquela empresa que eu estava fora, eu voltei para ela porque teve aqueles meses do ano ali, né? Coloquei a empresa nos eixos de novo, acertei, né, o rumo da empresa. E aí, no final do ano, eu voltei para isso de novo e comecei a falar com outras seguradoras. Falei, ó, a gente tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. E a gente acabou pegando as maiores seguradoras na época, né? Para esse fim específico, mas aí, enfim, passou 20. Aí chegou em 21, a gente falou assim: é isso, né? Tipo, é um braço da empresa que vai ter um dinheiro ali e tudo certo, né? E aí entrou numa segunda fase disso. Por acaso, um cliente nosso, que é um grande banco, né? O Santander, ele pediu pra gente fazer uma escala com os colaboradores, né? E a gente adaptou essa mesma tecnologia para os corretores, que era via site, para WhatsApp. E aí ganhou uma escala fenomenal, porque aí eu não dependia mais da pessoa entrar no site, login, senha, né, no sentido tradicional, para um WhatsApp que todo mundo tava lá 90% do seu tempo, né? Então, essa primeira ação que nós fizemos, pra você ter ideia, eles esperavam 100 executivos, nós fizemos 100 mil personalizações. Porque acabou vazando dentro da empresa, todo mundo começou a fazer, e aí realmente Foi embora. foi embora. Então, assim, você perguntou, né, por como eu tive essa ideia, acho que foi uma mistura de ócio daquele momento com, enfim, com a necessidade que pareceu que quando você tá aquele ócio criativo e com aquele insight do meu cliente de velocidade, acho que somando essas três coisas, acho que pintou essa oportunidade que eu estava aberto a ela, né? E aí eu executei ela e deu certo. Acho que foi o primeiro embrião sobre isso, né? Tá? Cara, muito bom. E dois aprendizados eu achei pra turma tangibilizar. Eu tenho reforçado isso nos episódios. E é assim, o olhar para vendas. Muitas vezes a gente esquece, tanto o empresário quanto os times de comunicação, os próprios times de venda, que é perguntar para o cliente, cara. A gente tende a esquecer de perguntar, tá? O que eu acho que o meu cliente gosta, o que a gente entende como empresa, manda um NPS, o cara responde um negócio só porque ele precisava responder, ou ele queria te dar algum feedback, mas e o cafezinho? Ir lá e perguntar para a pessoa, e aí, por que você comprou de mim? Né? Qual que é o meu diferencial? Aí você descobriu que era agilidade, velocidade e isso por ter tempo. Então, imagina o trabalho que você teve para estruturar times, para você ter tempo livre e ter um ócio criativo. Tava num ócio meio tedioso. Pô, eu não sei o que eu faço da minha vida agora, tô aqui meio cansado, mas você foi... Tá, deixa eu trocar uma ideia com esses clientes. Achou uma oportunidade e mudou, né, o modelo O ouro de negócio. tá no cliente. Todo mundo precisa conversar com o cliente. Às vezes a gente esquece, a gente fica na operação, querendo só entregar, mas tá ali o cliente. O cliente tá cheio de dores que você muitas vezes está preparado para resolver e nem sabe. E nem sabe. E aí você, produto novo, oportunidade nova, dor nova, o cliente te vê como um salvador da pátria. Pô, esse cara resolve. Vou desengavetar projetos que estão parados, que eu não sei quem resolve isso, e começa a aparecer coisa diferente. Imagino que isso acontece. Olha, tô com um negócio aqui, cara, que eu não sei como resolve. O que você acha? E o outro ponto, né? Falar dois pontos. Esse é o olhar do cliente. E, cara, aproveitar a oportunidade. Então, assim, tá de olho nessas possibilidades. Então, e aproveitar coisas que a gente não sabe fazer. Então, você falou, pô, eu não sei como às que vezes faz. você tem uma porcentagem, uns 60% acho que eu sei fazer, e os outros eu vou ter que descobrir. Mas quantas vezes eu já aceitei vários projetos que eu não fazia ideia. Como que é assim? Não, eu faço. Daí você desenrola. Mas quantas pessoas deixam de pegar esse tipo de oportunidade? Eu acho que muita gente perde esse tipo de oportunidade. Então,
É um insight bom aí para quem tá nos ouvindo. Isso é uma boa. Muito bom, cara, muito bom. Dá para extrair bastante coisa dessa resposta. E aí, olhando essa operação, por quê? Ter vindo uma operação padrão, eu lembro que você comentou, tinha lá 60, 80 pessoas dentro da produtora, gente pra caramba, ilha de edição, imagina aquela doideira toda para botar em pé tudo isso, e você mudou tudo. Então, o que você matou nessa operação antiga para colocar esse novo modelo em pé? Então, nessa fase do ócio, esse projeto que tá hoje da Prime foi onde eu desenhei o primeiro, só que eu não sabia como chegar nisso. E aí ele ficou engavetado lá e eu fui fazendo, né? E aí, com o advento da IA, eu comecei a implantar aquilo que já tava sendo feito, né? Para vocês terem uma ideia, como você comentou, eu cheguei em final de 22, início de 23 ali com 80 a 100 pessoas na operação. E hoje essa mesma operação que faz com 80 a 100 pessoas, a gente faz com 20, né? Então, Isso é surreal. Então, e muito mais rápido, os clientes mais felizes, a gente, por causa de processo, né? Então, hoje a gente implantou toda uma metodologia no qual a gente consegue escalar a produção audiovisual de uma forma muito rápida, né? Então, desde da entrada, do briefing até a saída, por exemplo, um vídeo que a gente fazia em 30 dias, um vídeo 3D, estilo Disney, Pixar, por exemplo, né? A gente fazia em 35 a 45 dias, com 20 pessoas na operação fazendo em toda a cadência, hoje a gente faz talvez em 4 horas, a 8, né? Então, é muito mais rápido. É bizarro, bizarro. E a qualidade muito, às vezes até melhor, né? Sem menos erros, etc. Então realmente mudou bastante. Isso é até um alerta, né, para as pessoas, porque isso não o setor criativo. Eu lembro que quando eu mexia com o IA, o pessoal falava, não, tudo vai dar certo. O pessoal achava que no chão de fábrica ia ter um problema, e o setor criativo não, ninguém vai, não. E foi realmente o inverso, na verdade. O setor criativo foi atacado primeiro, e agora as operações aos poucos estão, não é que estão sendo, elas estão sendo, o como faz que está sendo mudado. A produção audiovisual não vai mudar, mas como se faz, isso vai mudar. Isso passa por precificação, por forma de trabalho, né? Então quem tem operações ainda muito de forma tradicional, é bom repensar, Cara, é interessante escutar, porque a gente vê casos de grandes empresas. Tinha lá 50 mil colaboradores, fez um corte de 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, e você acha que numa empresa pequena, a empresa de até 100 pessoas é uma empresa pequena, e faz essa mudança tão grande. E é uma pergunta, cara, uma boa pergunta que essas 20 pessoas que ficaram, o que elas tinham de diferente para ficar? Porque 60 saíram. O que esse profissional do novo mercado de comunicação, ele precisa ter? Acho que ele precisa aceitar o novo. Acho que isso é bastante, né? Se a gente pega, por exemplo, no histórico, né? Tinha os luditas lá na Revolução Industrial, que eles entravam nas fábricas, que arrebentavam todas as fábricas, porque, sei lá, eles achavam que aquilo lá ia mudar, né? Mas na realidade, aquilo, no final das contas, teve mais emprego, né? Você pega mais recente na ponto .com, por exemplo, né? Na 99 para 2000, o pessoal achou que a internet ia acabar com os jornais, com etc. Tudo aquela monte de coisa, né? E agora na IA a mesma coisa, né? Acho que a gente tem 3 parâmetros em IA. Tem aquele pessoal que realmente fala, não, isso não vai acontecer nada. Tem uns que falam que é só uma moda passageira, né? Falam, moda passageira, tudo depois estabiliza, né? Mas como diz o Walter Longo, né? A IA não é uma modinha, né? Não é uma onda, é um tsunami, né? Avalanche. Então, avalanche. Então, realmente, para todos os setores, né? E aí é isso, as pessoas, elas se adaptaram, né? Então, as que se adaptaram, e curiosamente, olha que curioso, né? Os mais velhos se adaptaram melhor que os mais novos. Isso que é curioso, né? Isso é curioso. É muito curioso. Os mais velhos, inclusive os pessoas de 30, 40 a mais, se adaptaram mais rápido do que os novos. São jovens igual nós. E aí você vê assim, né, que muitas vezes o pessoal fala que é o inverso, né, curioso. Mas eles realmente, pelo menos na minha operação especificamente, aconteceu esse efeito curioso, né. Que curioso, cara. Talvez por ter um pouco mais de senioridade, ter mais habilidade para se adaptar, não sei. É que já viu outras mudanças no mercado, viu que realmente pode ser que, né, não sei, né, exatamente. Eu nunca parei para pensar por esse ponto de vista, mas pode ser. Eles perguntam pra galera lá. Legal, cara. E nesse processo todo de anos empreendendo e fazendo essas mudanças, que erros você cometeu, pra gente não falar só de coisa boa?
e que te trouxe grandes aprendizados que te fazem hoje ser um empresário de sucesso? Olha, nessa fase mesmo desse ócio, tinha umas coisas. A gente estava muito capitalizado pro nosso tamanho na época. A gente estava com a taxa de juros a 2% na época, né? Então, o crédito estava muito barato. E aí a gente, além de estar capitalizado, pegamos muito crédito no mercado e começamos a abrir muitas frentes. Essa frente criativa, ela estava lá, mas tinha muitas outras frentes que no começo era até legal, mas quando começa a ficar grande, assim, por exemplo, ela começa a prejudicar. Então, acho que o maior aprendizado, acho que é foco. Porque se você não tiver foco, né? Não que você não possa olhar para adjacências, mas essa adjacência ela precisa ter um foco específico, porque senão ia acontecer comigo. Tinha muitas vertentes e eu fui obrigada nessa fase de transição, né? Por questões desses erros mesmo, né? Então, é um erro de 9 dígitos, né? Então a gente sabe como que é, né? Não é um errinho, Um né? errinho, né? Sim. Então, acho que foi um aprendizado de ter foco, né? De ter foco mesmo e dar certo. Quando dá foco, as coisas, elas, acho que a energia, ela canaliza e as coisas começam a dar certo. Porque se um dia você faz uma coisa, amanhã você faz outra, amanhã você acaba perdendo um pouco e acho que aquela sensibilidade daquele do cafezinho que a gente falou, sabe, de você ouvir o cliente, você acaba perdendo porque você tá com a cabeça com muitas frentes, né? Então, acho que o foco, embora... Concordo, cara, Tá. concordo. E, cara, ter muito caixa pode ser um problema, né? A gente começa a abrir frentes diferentes e às vezes acaba perdendo mesmo a mão. Então, o foco é um bom aprendizado. Agradeço ter compartilhado essa percepção. E eu acho que eu vi, não sei se foi o Joel, cara, que falou essa semana, que é o pensar grande e testar pequeno, que é o pensar grande e errar pequeno. E às vezes a gente pensa grande e erra grande. Aí vem o tsunami contrário, né? Então é um bom aprendizado, uma boa lembrança. Cara, e falando nesses clientes do cafezinho, eu sei que você tem clientes na casa aí há mais de 10 anos, cara, não é fácil. Mercado de marketing, comunicação, publicidade, a gente sabe que o ciclo é de 2 anos. Assim, é batata, o cara entra, você trabalha um ano, trabalha o segundo, já começa a cansar a relação, a empresa troca de agência, daqui 3, 4 anos você volta de novo e fica esse ciclo. Você tem uns caras há 10. O que você tá fazendo aí? Conta pra gente. Eu acho que a gente tem uma capacidade de ser meio camaleão, eu acho, né? A gente entrou por algumas coisas e fomos alterando essas coisas no meio do caminho, né? Não exatamente a essência, tá? Mas a gente foi alterando como a gente entrega para eles, né? As coisas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo no Santander, que é um grande cliente. A gente entrou com uma produtora de vídeo tradicional. E hoje, praticamente, a gente só entrega tecnologia para eles. Ou seja, né? Tecnologia no mesmo setor, etc. Mas a gente entrou com uma coisa, hoje faz outra, né? Então, outros clientes são muito parecidos, né? Então, inclusive, por exemplo, agências que estão há 10 anos com a gente, por exemplo, a mesma coisa. Hoje a gente entrega para essa mesma agência, em vez de entregar vídeo, a gente entrega só tecnologia. E às vezes até parece vídeo no meio do caminho, mas assim, vamos dizer que o Pareto mudou, né? E acho que é isso, essa possibilidade dentro do que você faz, você ter um camaleão, porque às vezes é só alterar um pouco do ângulo de visão que você já faz aquilo, sem você perceber, né? Então, a gente estava conversando, né, sobre os seus projetos, por exemplo, né? Então, aquilo que você fez, ou seja, é uma coisa que você já fazia, ou seja, você tirou, desacoplou aquilo e fala assim, ó, por que tal só apresentar isso aqui? E aí a pessoa entende muito mais, porque quando você está no meio da sua entrega, o cliente não percebe aquilo. A tecnologia estava na minha entrega, o cliente não via. Eu desacoplei aquilo, entrego tecnologia só, né? Então, talvez olhar para dentro mesmo, você não precisa inventar roda. Olha para dentro mesmo e tem esse efeito camaleão, entendeu? Acho que é Muito bom. uma forma. Muito bom. Expandir portfólio, ter produto e serviço diferente para entregar para esse cliente. Você deixou de atender demanda de captação, mas começou a atender demanda de tecnologia. Depois ele pede captação de novo, e aí pede um vídeo, uma edição, e você está sempre ali, né? Sempre ali atendendo. Hoje, por exemplo, a gente quase não entrega captação, por exemplo, né? Assim, uma coisa que a gente nega muito hoje. Mas entregava, né? Isso entregava. foi mudando. Foi mudando. Por exemplo, na pandemia, a gente começou a fazer captação remota, por exemplo. Ou seja, em vez de... Similar ao que hoje tem as emissoras com filiais, né? Então a gente entrava em contato com a produtora local,
fazia, por exemplo, a direção dela remotamente, eles captavam e devolviam pra gente. A gente criou metodologia e a gente fez, sei lá, nem perdi conta quantos vídeos nós fizemos dessa forma. Então, assim, é um efeito camaleão dentro de casa, ou seja, em vez de eu estar lá, eu conduzo daqui, mas a pessoa está lá, né? Então, Muito dá pra bom, fazer muitas coisas nesse muito sentido. bom. E achar os espaços vazios também, lembrando da nossa aula. Cara, isso, eu repito aqui, são os mentores que a gente tem hoje lá no Clex, que o Joel trouxe uma aula impecável, né? Espaços vazios dentro do negócio, e uma delas era, pega o seu produto, divida ele em outras entregas. É o que você fez antes de escutar essa teoria e essa aula. Mas sem esse framework, né? Então, acho que isso é um grande aprendizado para empresários, né? E eu cometi esse erro no passado, né? De fazer. Durante quase 15 anos, eu fiz só da minha cabeça. Porque, enfim. E quando você tá convivendo com outras pessoas, você recebe esses frameworks, né? Então você fala, caramba. E às vezes, uma coisa que eu até fazia, você acabou de comentar, eu fazia isso, mas assim, não tinha clareza do que eu tava fazendo. Eu fiz, sei lá, né? Por uma inquietação, talvez, né? Mas agora com essa clareza fica muito mais simples, já faz de forma intencional aqui. Muito bom. Olhando para os frameworks, era uma das pautas aqui, framework de decisão. A gente tem esse desafio, né? O mercado criativo ele tem velocidade, qualidade. Você consegue entregar os dois. Mas às vezes você tem que botar mais energia em um deles, enfim, dependendo do produto ou da entrega. Como que você prioriza isso? Perfeição versus, vamos falar em perfeição, qualidade versus velocidade. Ou isso hoje não é algo que precisa ser feito mais? Acho que a gente precisa olhar a criatividade, a gente precisa talvez olhar com ela com outra ótica, né? Porque às vezes a criatividade, pelo olhar do criativo, é o que ele gosta. E não é o que o cliente precisa, entendeu? Então, às vezes o cliente, ele fala assim, olha, eu acho legal isso aqui, mas não tem por que eu esperar 7 dias para ter isso aqui, eu quero isso aqui em 1 hora. E às vezes é isso que o cliente quer. Ele não quer esperar 7 dias para ter aquela coisa, né? Então, acho que a criatividade, que eu chamo isso de criatividade produtiva, né? Não é uma criatividade aleatória, que você fala, eu acho legal, acho bonito, ou sei lá, eu vi isso aqui numa pintura. Eu acho isso bacana, né? Acho que é interessante ter esses referenciais, mas se aquilo não for bom para o cliente, porque às vezes você entrega uma coisa legal, só que perdeu o time para ele. Então, né? Já foi. Então, mais uma vez aquela pauta, né? Fale com o cliente, porque às vezes para ele o prazo é mais importante do que, sei lá, a perfeição da Mona Lisa, naquele momento específico, né? Então, e às vezes não, às vezes ele quer realmente que a gente gaste mais tempo naquele ócio e que faça realmente, pense coisas fora da caixa, né? Então, acho que é isso, tem que balizar um pouco o que é criatividade de fato e o que é operação de fato. Acho que as pessoas muitas vezes acham que é tudo criativo e nem sempre é criativo, né? Muito sempre bom, cara. Isso faz total sentido. E aí, como botar esse tipo de mentalidade nos DAs, cara? Nos diretores de arte, a galera da criação, que muitos acham, né, que é um trabalho mega artístico, que eu preciso de 7 dias, 10 dias, 20 dias para devolver esse material. Como que você trabalha isso lá dentro, cara? Porque a galera tem que estar comprada com você nesse posicionamento. Sim. Quando a pessoa ela entra na nossa empresa, ela tem por esse lado esse onboard, né? Então ela entende que pra gente produtividade, rapidez, velocidade, ela sobressai sempre, né? Então a questão é o que ele faz com aquele tempo, né? Então, e muitas vezes sai até melhor do que ficar 7 dias, né? Mas isso também, por outro lado, eu acho uma falácia, esse negócio da falácia criativa que eu chamo, né? Que os criativos, eles acham que eles estão fazendo coisas criativas, né? Tem um estudo da Adobe, por exemplo, de 2018, que fala que 78 ou 80% dos trabalhos dos criativos são boring jobs, assim, coisa que não... Simplesmente a pessoa fica lá, troca leia, renomeia leia, troca cor, não tem nada de criativo. Fica bravo com a gente, cara. Pois é, mas tá o estudo da Adobe, a Adobe tá falando, sou eu, né? E assim, e a nossa tecnologia, ela veio muito isso. A nossa tecnologia não tira a parte criativa, a nossa tecnologia tira esse burn job, essa coisa meio, né? Tipo, coisa repetitiva. Você não tem porquê. Imagina, eu preciso trocar o preço em 5.000 produtos. Onde tem criativo nisso? Não tem nada de criatividade, é simplesmente apertar botão, entendeu? É automação isso, né? Então, eu acho que a gente separa bem isso lá. O que é criativo, o que é de fato simplesmente operação, né? Então acho que separando essas coisas e olhando para aquele do cliente, daquela criatividade produtiva, que olhar para o lado dele, o que realmente o cliente quer, né? Então muitas vezes as nossas operações
elas têm essa cadência. Outra coisa que eu acho que também todas as produtoras acabam utilizando, a operação não fala diretamente com o cliente, isso ajuda um pouco, né? Então, assim, eu particularmente não gosto de colocar o diretor criativo falando com o cliente. É uma coisa que eu, particularmente nas empresas, isso não acontece. Por quê? Porque ele quer colocar o ponto de vista dele, e às vezes o ponto de vista do cliente nem é do cliente, às vezes é do superior dele, e às vezes fica uma briga de arranca-rabo ali que às vezes não faz muito sentido pro cliente, porque no final das contas é o que o cliente tem que ser atendido, né? Então eu não gosto de misturar operações com clientes por causa disso, porque a pessoa é um pouco mais passional, né? Então, se você fez um trabalho manualmente, você sabe como que é. A pessoa fala, o trabalho tá ruim. Você fala, puta, que a noite inteira fazendo aquilo pra falar que tá ruim aquele trabalho. Sim. Então, acho que são umas dicas aí que a gente pode ter. Legal. Cara, dá pra você usar bastante esse termo, criatividade produtiva. Não sei se eu já tinha escutado, não sei se usam, mas dá pra... Cara, muito forte, muito interessante. E tá de encontro com o que o Shibata vem fazendo na CIMED. Então ele explora muito o branding, e o branding focado em negócio. Ele fala isso direto nos conteúdos. Cara, não adianta nada eu investir em marca, em branding, se não vai gerar venda, se não vai gerar algum retorno para o negócio. É a mesma coisa. Para que eu vou ser criativo se não é produtivo? Exatamente. Eu vou pro boring, eu vou gastar tempo onde não precisa. Preciso. Então isso, cara, não é... Olha, o mercado precisa escutar isso. O mercado de agências, de publicidade, os clientes, né? Então tem times também que ficam ali, mexe aqui, muda isso daqui, troca essa letrinha, muda essa... Não é isso que vai resolver o problema. Às vezes fica 7 dias e assim, hoje como eu tô numa posição mais de tecnologia, eu acabo vendo a coisa pela outra ótica, né? Então, como eu tenho os dois parâmetros, na época que eu era uma empresa criativa e hoje eu sou uma empresa de tecnologia, hoje eu olho aquela coisa um pouco mais de cima, ou seja, eu consigo estar junto com o cliente vendo o que acontece debaixo na criação, né? E muitas vezes eu percebo exatamente o que você falou. Às vezes eles ficam discutindo coisas que não tem nenhuma relação com o que precisa ser feito. Ou seja, muitas vezes o que daria para ser feito no tempo 1, eles fazem 7 tempos para depois voltar no tempo 1 de novo. Ou seja, era coisa que já estava pronta no tempo 1. Eles ficam lá, não, vamos trocar isso aqui, põe isso aqui lá, põe isso aqui lá, isso aqui lá. Aí volta, aí o presidente fala, não, volta para... Ah, eu quero que faça isso. Só que isso era o que estava já no 1, entendeu? Porque às vezes não perguntam. Ah, não, melhor não, meu chefe não vai gostar, ou isso aqui não vai ficar legal, eu gosto daquilo. Então fica essa coisa meio... que não pergunta, né, pro cliente. Acho que isso é uma bela dica, se perguntar pro cliente. As pessoas têm medo de falar com as pessoas. Falar assim, você gosta disso? É isso que você precisa? Né? Então, Sim. acho que isso muda muita coisa. E eu, como eu já tô na posição do projeto que eu consigo ver, esperar isso acontecer, eu consigo perceber isso com muito mais clareza do que eu vinha antes, por exemplo, né? Baita insight, cara. Faz total sentido. Isso no mercado... Todo o mercado criativo. Agência de publicidade, agência de evento, agência produtora. Todo mundo tem essa interface, né? Com os clientes, essas trocas e essas dificuldades. Então, é uma boa observação. E aí, pra gente não comprometer, porque a gente tá falando de agilidade, tá falando de tecnologia, falando de IA aplicada no processo todo. Como que eu não comprometo a criatividade para o cara também conseguir expressar o outro lado, né? Tem alguma forma de se avaliar isso, de se dar mais tempo para algum projeto? Como que se equilibra? Eu, por exemplo, como eu estou hoje, estou mais executivo e menos operacional, assim, por exemplo, eu lido muito com agenda vazia, eu gosto muito da minha agenda vazia, porque assim, se minha agenda tá cheia, eu não consigo pensar no meu negócio, entendeu? Então, acho que todo mundo que tem algum cargo ou criativo ou coisa, ele precisa ter um tempo de ócio, ele não consegue pensar, você não tá só na operação, né? Então, eu gosto muito de ter espaços vazios na minha agenda, assim, o que você vai fazer hoje? Eu tenho essa aqui, essa aqui, essa aqui, o que você vai fazer aqui atrás? Não sei. Mas vou fazer alguma coisa produtiva. Eu não sei o que é. Às vezes eu posso ler alguma coisa, às vezes eu posso ler um relatório, às vezes eu posso ver alguma coisa, às vezes eu posso caminhar simplesmente pensando, né? Quantas coisas saíram desse caminhar, né? Ligar pro cliente. Ligar pro cliente, conversar com ele. E lá no cliente muitas vezes tá isso. Então eu tenho muito espaço vazio, que eu acho que para os empresários isso falta. A gente fica muitas vezes na operação o tempo todo. É importante, claro, na operação, né? Então não tô dizendo aqui para sair da operação, nada disso.
Eu tô dizendo para ter espaços vazios na agenda. Acho que alguns você precisa ter. O executivo, assim, o CEO, né, o dono, ele precisa ter tempo para pensar no seu negócio, senão a gente não consegue. E acho que a parte do criativo é a mesma coisa, a parte operacional é a mesma coisa. Ele precisa ter um tempo. Se ele ficar só apertando o botão, ou seja, se apertando só o botão, isso pode ser tecnologia. Ou seja, ele precisa ter um tempo para pensar, nossa, aquela ideia para o cliente, né? Então, acho que esses espaços vazios são interessantes. Tá? Não entupir a agenda. Realmente a gente costuma fazer isso, os times costumam fazer isso. Tem até um. Eu não lembro o autor, eu sou ruim, eu lembro um pedaço das coisas, mas a Tríade do Tempo, eu não lembro quem escreveu. E ele estabelece ali para você deixar slots vazios na sua agenda. Eu não lembro se é pelo menos. Você começa com 50% do dia e depois você vai aumentando, reduzindo o seu slot de tempo, porque você já está mais controlando melhor a sua agenda e as suas atividades. Mas realmente faz falta, né? A gente ter tempo livre e deixar o nosso time também ter tempo livre. A gente não pode esquecer disso, né? Muitas vezes a gente desce atividade para os times e deixa a galera entupida e realmente vai. E acho que a IA hoje em dia ela tá dando essa opção pra gente, a gente parar de sair de revolução industrial, né? Hoje a gente precisa, ou seja, os times eles precisam ser criativos, né? Porque hoje as coisas que são operacionais elas vão ser replicadas por coisas de IA que elas fazem muito mais rápido. A máquina faz muito mais rápido que a gente coisas operacionais. Então as pessoas precisam parar para ser criativo, para ler, para fazer coisas, né? Então isso é algo que acho que vai ser a tendência para os próximos momentos. Tanto que, por exemplo, quando eu tinha startup de música, por exemplo, eu tive essa ideia num relatório dizendo que em 2030 as pessoas iam ter tanto tempo ocioso que elas iam voltar a fazer coisas artísticas, né? Tá Ou chegando. seja, então. E aí eu tô vendo essa tendência acontecer. As pessoas cada vez têm mais tempo agora para cuidar da saúde, para fazer talvez uma arte, mais para leitura, talvez, né? Então pode ser uma tendência aí, né, de realmente os times ter esse tempo, né? É uma boa tendência. A gente voltar a ser mais humano, essa tendência é Exatamente. importante. Para de ser robô, né? Sei que o robô faz melhor que a gente, né? Exato, exato. Cara, e aí, pegando um gancho mesmo nisso, que conselho você daria para esses times de marketing? Vamos focar dentro das grandes companhias, que são os nossos clientes hoje. Relacionado a isso, à criação, a IA, o que essa galera deveria estar fazendo que não está fazendo? Eu acho que as grandes corporações, por uma questão de tamanho mesmo, elas sempre estão tempos atrás de empresas menores, né, em relação à operação, né? Por exemplo, eu vejo muitas hoje as empresas, as grandes, internalizando questões de estúdio, por exemplo. É algo que, né, coisa de 10 anos atrás, né? Mas eu vejo muitas empresas internacionalizando isso. E eles usam a IA uma coisa muito superficial, por vários motivos, né? Tem questão de compliance, de dados sigilosos, né? Que é complicado isso, né? Realmente é difícil. Mas por outro lado, ela sendo segura ou não, as pessoas vão utilizar do mesmo jeito, entendeu? Então, Difícil controlar isso. difícil controlar. Então eu acredito que deveria essas grandes empresas elas terem um tipo de coisa e falar assim, olha, vai ter que ter uma margem para erro aí, certo? Porque acho que elas têm que pensar muito mais para onde que elas precisam crescer, né? Do que propriamente para ficar se segurando, porque as coisas estão tão rápidas, né? Então no time de marketing eu vejo muito eles fazendo coisas que faziam há 10 anos, né? Então assim, coisas que realmente já não tem nenhum tipo de... E eles estão tirando de empresas tradicionais, porque eles estão internalizando, que é mais barato, mais rápido, né? Sim. Então, quem produz vídeos, assim, coisas, né, do meu universo, por exemplo, eles estão internalizando muitas coisas de captação, coisas que para eles são bem hoje universo, assim. Mas eu acredito que eles estão anos atrás. A IA está muito superficial na vida deles e eu acredito que vai demorar bastante tempo, porque eles têm muitas questões de compliance, né? Se não tiver uma decisão executiva lá em cima que fala assim, olha, a gente vai pagar esse erro, pode Tá testar, liberado. tá liberado. Eu acho que vai ser difícil eles conseguirem evoluir no passo, assim, realmente. Estão ali arranhando no GPT, gerando imagem por lá, às vezes nem isso. Porque as pessoas acham que inteligência artificial é GPT, mas GPT ela é muito legal, fantástico, mas assim, a inteligência artificial é muito além disso, né? Então ela realmente ela conserta muitas essas coisas, né, que você falou de voltarmos a ser humanos, né? Então ela, realmente hoje eu não preciso saber ler todas as literaturas, eu posso perguntar e ela me responder. Então, assim, e isso está linkado no meu projeto de um evento, por exemplo, ou seja, eu não preciso ler todos os literatura grega para saber, eu posso perguntar e ele me falar, né? Então isso realmente
Acho que usa um pouco, bem superficial, assim. Acho que as empresas, de forma geral, é superficial, mas as grandes eu vejo que tem bastante esse déficit ainda, né? Muito corretor. Boa. E no nosso balcão, aí essa mudança toda vai acabar com as produtoras, vai acabar com as agências, como que você enxerga isso? Eu acho que não acaba, não. Não o que, o como, sim. Assim, ó, ter agência, ter produtor, eu acho que vai ser eterno, porque a quantidade de filmes cada vez vai aumentar, a quantidade de eventos, a quantidade de materiais, de marketing, a tendência é sempre aumentar, e você pode pegar qualquer relatório e você vai ver isso. Agora, o como se faz, certamente, né? Então, como você faz vídeo, como você faz a marketing, como você faz eventos, isso certamente vai alterar, né? Aí, acho que o ponto tá aí. Como que nós vamos pegar esse espaço vazio e realmente achar algum caminho, né? Mas a tendência sempre é essa, hiperpersonalização. Você pega esse ano mesmo, o Inbound lá da HubSpot, ela falou sobre isso, né? Coisa que a gente trabalha há mais de 6 anos aí, mas eles falaram que é a hiperpersonalização. Porque hoje a gente tem tanto acesso a conteúdos, etc e tal, então assim, eu não quero mais um conteúdo para todos, eu quero conteúdo pro Leandro, pro Rodrigo, pro João, pra Maria, entendeu? Na hora que eu quero, no canal que eu quero, no momento que eu quero, entendeu? Do jeito que eu quero, às vezes eu quero aquele conteúdo que, vamos supor que você tem um comportamento de ouvir, você vai pra tua casa às 6 da tarde, até às 7 você fica no trânsito, cara, você quer ouvir áudio, você não tem como ler aquele momento. Não adianta o cara te mandar uma mensagem de marketing em texto, que você não vai estar lendo, pô. Entendeu? Você tá no carro, entendeu? Eles precisam saber sobre isso. Então é sobre canais, sobre distribuição, sobre criativos, acho que essa é a tendência. O que não, acho que vai cada vez aumentar mais. Agora o como, tenho certeza que vai mudar. Isso não tem. Caraca, tem que mudar produto, serviço, entrega, tem que mudar tudo, porque aí realmente eu fico fora do mercado se eu manter o que eu venho fazendo hoje. No mercado de eventos, por exemplo, né? Como você trazer personalização no mercado de evento, ou seja, como o mesmo, sei lá, uma ação específica, ela pode ser diferente pro Leandro, pro Renan, pro João, pra Maria, né? Então, ou seja, como que fazer esse tipo de efeito, né? Então, agora vai ter também os óculos, ou seja, cada um vai estar no seu mundo virtual, paralelo, aumentado. Você acha que vai pegar esse daí? Ou ainda muito? Eu acredito que desde o celular, talvez a coisa que mais se aproxima da substituição, assim. O meu novo tá para chegar aí, vamos ver como que vai ser, né? Mas eu acredito que é o mais próximo do celular que nós temos. Pelo menos não vai ficar corcunda mais, assim, né? Mas ainda tem bastante coisa. Mas o aumentado, né? O virtual eu ainda acho cansativo. Acho cansativo. Você fazer uma experiência, outra vai, mas você jogar 30 minutos, ali você já começa a cansar, vista. Teria que ainda tem que melhorar muito a tecnologia. Agora a aumentada parece da Meta, por exemplo, já tá um caminho bem interessante, assim, de você ter um upgrade da sua realidade normal, né? Então, interessante. Pode ser legal. Interessante, cara, interessante. E realmente, a gente tem que se adaptar e, cara, buscar soluções aí. A galera já tá pedalando, o produto já tá mudando, a entrega já tá sendo ajustada. A gente tem o Denner como referência no mercado de marketing, com a V4 fazendo esse movimento gigantesco. E quem acompanha ele, eu por exemplo, acompanho, eu tô vendo a mudança de comunicação. Ele não tá falando tanto sobre marketing, já não falava tanto, falando mais sobre venda. Então, ele já tá modificando a narrativa, porque assim, cara, IA vai fazer criativo, vai fazer arte, vai fazer vídeo, vai dar volume, mas o que vai fazer você vender? O que vai fazer você ter hiperpersonalização? Então Mas para personalização a gente precisa de dados. Se a gente não tiver personalização, se a gente tiver dados, a gente consegue personalizar. Então, assim, o segredo vai estar novamente nos dados, mas não aqueles dados que dá na época do Big Data de 10 anos atrás. É o dado seu, assim. Só o que a Fito tem, o que a Flashvolve tem, que são dados que você tem com seus clientes. E esses dados transformados dentro da sua experiência vai mudar muito o jogo. Pega. É o seu banco de dados. É o seu banco de dados. Aí, claro, você pode consumir banco de dados globais, né? Por exemplo, eu quero saber qual que é o valor da semente de soja. Você pode pegar na Embrapa, por exemplo, esse dado, né? Que tem alguém trabalhando por isso. E somar com os seus dados específicos, né? Então, a agência fazer uma experiência de agro para o seu evento, onde tem, sei lá, um dado da Embrapa somado aos seus dados, por exemplo, que você sabe que o Leandro tá lá e ele gosta de ter a cor azul. Então, na hora que o Leandro chega lá, a cor azul, os dados da Embrapa, né? Então esse tipo de coisa, ou seja, mas a Embrapa tem o dado.
né? Mas ao azul você sabe que só a Fito sabe. Legal, hein? É Caraca. uma ideia. Eu já tô. Vamos passar ali e falar com a galera, ó, a gente vai mudar tudo. Os caras vão ficar loucos. Que legal, cara. Que legal. Gostei. Pô, falando em eventos, então. O que que o mercado deveria fazer? Você frequenta vários eventos e imagino que você tem algumas críticas, né? O que que a gente não tá fazendo? Você sabe que eu, por muitos anos, eu comecei em evento no sentido, né, de tanto de empresa, e eu ia para vender, quando comecei a empreender em 2008, para vender, tinha que ir em evento, porque eu não sabia onde que era o diretor de marketing da empresa, eu tinha que ir em evento. Field sales. Total. Pra cima. E aí pegava o telefone às vezes da secretária, ia lá, né, e depois eu peguei um pouco de ranço de evento, assim, sabe? E aí acho que eu fiquei uma década, assim, quase sem ir em nenhum tipo de evento, assim, né? E nos últimos tempos, assim, acho que nesses últimos 5 anos, talvez, aí que a gente começou com esse movimento de mentorias, etc., eu comecei a participar de um monte, assim, né? E como tem dinheiro na mesa, né, em eventos, como as coisas acontecem é completamente diferente, assim, né? Como, assim, olhando para esses 10 anos no ócio de evento, né? Como eu fui burro, vamos dizer assim, né? Porque realmente o evento ele realmente muda muita coisa, a experiência, a conexão com as pessoas não é igual uma conexão remota, entendeu? Não, é muito diferente. Muito diferente. Então, assim, isso dos eventos que eu vejo, assim, a experiência, sobretudo esses eventos menores, eu percebo que as pessoas pensam muito na experiência, não aquela coisa muito de grandes corporações, mas eu percebo que eles pensam muito na experiência com aquela pessoa, eles impactam a pessoa que ela tende a, por exemplo, comprar alguma coisa no final, né? Então eles conseguem ter essa... E os grandes eventos, assim, eles cada vez estão falando coisas mais, né, disruptivas, assim, né? Então eu tenho visto coisas muito positivas, e eu acho que o que eu traria do meu conhecimento, essa parte de personalização, acho que tem um espaço vazio nesse mercado, que as pessoas, eu acho que elas poderiam pensar nisso, porque realmente aliar o que está acontecendo vai no online com hiperpersonalização, trazer para esse offline, que é mais desafiador, né, digo de passagem, né? Mas nem porque não atrelar os dois, né, online com offline, numa experiência única ali, né? Então eu acho que tem um espaço aí que eu acho que falta nos eventos. Acho que os eventos eles são bem legais nesse sentido, mas ainda falta essa personalização, na minha visão. Falta. É difícil extrair e cruzar os dados para gerar talvez alguma interação multicanal, né? O pessoal foi no evento, a gente consegue puxar aquela informação e jogar para o digital. Não, realmente eu acho que poucos estão fazendo. Mas o segredo é esses dados primários, ou seja, dado que só a tua empresa sabe de forma organizada. O dado commodity hoje de Big Data você acha em qualquer lugar, né? Mas que era do passado aí, né? Interessante, cara. E, pô, e qual que foi o projeto mais ousado que você aprovou? Assim, cara, esse não vai passar, o cliente não vai gostar da ideia, ou é muito disruptivo. Conta essa história aí, caso tenha. Acho que teve alguns, assim, né? A gente tem sempre alguns bem... Lá no começo, no meu embrião, por exemplo, na parte de fazer dublagem para games, por exemplo, né? Que louco. Aí eu peguei na época, uma pessoa que era lá da... Você vê a loucura, ela era espanhola, morava na Irlanda e conversava em inglês. Não, não, ela era francesa e conversava em inglês, então era uma maluquice a conversa com ela. E ela fechou um trabalho gigante com a gente, assim, dessa dublagem. E eu, até o momento da gravação e do recebimento da invoice, eu não sabia se aquele era um trabalho real ou não, por assim, porque a comunicação era muito confusa, né? Então esse foi um trabalho realmente que deu bastante certo. A gente ficou acho, com uns 2 anos fazendo para grandes games aí na época. Acho que foi bem pra época, se estou falando de coisas de 10, 12 anos atrás, a internet não era essa facilidade que a gente tem hoje, né? Eu acho que o começo da Flash Volvo também, aquele que eu contei, né, do caso que era para se fazer 100 criativos, a gente fez 100 mil, também foi uma coisa, ainda mais pensando num banco, né? Então, assim, banco tem uma segurança gigantesca, a gente conseguiu romper isso, acho que foi uma coisa, talvez a coisa com mais ROI que eu já fiz, assim, realmente foi uma coisa surreal, assim, né? Impressionante. Esse, cara, um número muito, muito grande. Muito grande, E, enfim, acho que são coisas bem interessantes
partindo da premissa que pela quantidade de criativos, a nossa tecnologia não estava preparada para aquilo, até hoje eu não sei, deve ser coisa dos deuses aí que, Não travou, que não funcionou. travou, olha, não sei, até hoje, se me perguntar como se deixou em pé, não sei, não sei. Não, você fala, tava tudo preparado. Preparado, né? Pro cliente fala que tava tudo preparado. Não, mas ele sabia, o risco ele sabia, porque assim, foi uma coisa. E para um banco, né? Que um banco realmente tinha naquela época, hoje, né? Tá tudo dentro de compliance, que a gente tem muito estruturado, mas na época foi uma coisa realmente que quebrou padrões ali, sim. Realmente foi isso foi em 2021, abril de 21. Incrível, incrível, muito bom. E também pensando aqui, tá, cara, que os meus times poderiam estar fazendo? Deixa eu dar um contexto. Então a gente roda muito projeto para concorrência. O cliente vem, tem um briefing, muito parecido, né? Tem um briefing, ó, quero fazer um evento tal, 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 tem todas as informações e as agências correm para uma concorrência e vão criar conceito, as peças, o conceito desdobra em 3D e a gente, pum, tá aqui um projeto completo pro seu evento. Tendo pouco contexto, onde você acha que a IA, que você já usa bastante nas suas entregas, os nossos times poderiam usar? Como que o meu DA poderia fazer talvez mais rápido ou mais peças? A minha arquitetura talvez poderia fazer mais artes ou mais peças? Tem alguma coisa que você consegue, pô, uma sacada aqui para quem tá, para nós e para os donos de agência que estão aqui nos ouvindo? Acho que tem algumas, assim, no âmbito 3D, que é uma coisa mais demorada, acho que você pode usar IA para criar esses 3Ds assim, de uma forma mais ágil, né? Pelo menos de uma forma elementar, assim. Acho que para questões de aprovações de projeto, acho super válido mesmo. Acaba com isso de engenharia, você precisa de uma coisa mais precisa, né? Acho que essa parte você pode economizar bastante tempo e às vezes em frações de segundo, né? Outra coisa que a gente usa muito na tecnologia, isso é uma coisa interessante, que é a engenharia de cores, né? Por exemplo, claro, você vai ter o brand do cliente, você é obrigado a seguir o brand do cliente, mas assim, qual a proporção de cores que a pessoa tende a aprovar mais, né, de cara, né? Então isso, se você conversar com engenheiro de cores, vocês podem ver isso. Pô, isso é legal, hein? E aí vocês são mais assertivos, ou seja, sai daquela coisa assim, eu acho bonito, acho feio, na realidade você vai pela que pode dar mais ROI. Então acho que a IA pode ajudar muito isso, conversar com a IA ali com questões de cores, ciência de cores, né? Ou seja, qual a proporção daquela cor específica que vai dar mais resultado. É incrível como dá resultado. Assim, a gente já fez testes, por exemplo, de conversão em marketing, por exemplo, usando a ciência das cores, dá muito certo. Assim, é uma coisa que tá aí, né? No próprio, você pode GPT da vida, você pode perguntar, ele vai te ajudar. Essa é uma boa sacada. É boa sacada. Muito bom, cara. Vamos passar para a turma. E meu amigo, então você já tá na ponta, na verdade. Você já tá trazendo coisas novas, implementando no seu negócio. Mas para onde você tá olhando? Porque você já tá olhando para daqui a 5 anos. O que você tá investindo? Quais são os próximos passos? Esses últimos 2 anos, assim, né, eu até comentei um pouco aqui nos desafios que nós tivemos, né, de abrir muitas frentes, né, de complicações. Então, ao final do ano passado, a gente fechou todas as frentes. Esse ano a gente uniu essas duas frentes, que é a Prime e a Flashvolve. A Prime, a gente saiu de uma empresa de serviço para praticamente tecnologia. E o ano que vem a tendência é a gente unir essas empresas, ficarem tudo no mesmo ecossistema, aqueles 4 polos, criação, automação, distribuição, análise de dados. E aí a gente vai começar a escalar através de parceiros, né? Então, porque hoje só a gente que vende essa nossa tecnologia para os clientes finais, né? A ideia é unir outros produtores, outras agências, no qual elas podem usar as nossas tecnologias para implantar internamente, ou seja, para economizar recursos, etc. E ao mesmo tempo eles serem distribuidores dos nossos produtos. Então a gente está olhando muito isso porque, ao invés de a gente escalar só com a gente vendendo diretamente, a gente usa os parceiros. Porque você sabe, a Enterprise, por exemplo, grandes corporações que nós atuamos, tem o touch, né? A gente precisa ter aquela coisa do, né? Sim. E isso, por outro lado, é uma oportunidade muito grande para as empresas mais tradicionais, porque elas entram como tecnologia com os clientes e, ao mesmo tempo, ela consegue ter um relacionamento com o cliente, entendeu? Por exemplo, né? Então, às vezes, ela entra como parceira para aquela tecnologia, implanta tudo, mas ela começa a conversar com aquele cliente que, às vezes, ela não tinha muito acesso. Né, e isso acaba facilitando muito. Então, em 2026 para frente, os próximos 5 anos, a gente está vendo como escalar essa questão de parcerias mesmo. Né? Então, isso tem muito a ver com o Prime Labs Club que a gente está fazendo. A gente já ensaiou esse ano um começo, né? Então, testando em fase beta ainda aí. Mas tá bem interessante. O resultado tá incrível, tanto para nós, né, quanto para parceiros. E outro ponto, né,
é a internacionalização, né? Então a gente tá, como a nossa tecnologia é muito escalável, você pega os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos produto é muito barato, serviço é caro. E aqui é o inverso, né? Ou seja, a gente adquirir um serviço lá e produzir aqui e devolver para lá, né? Então a gente está olhando muito para esse mercado também lá fora, né? Também é uma coisa que a gente começou agora, esse ano também. Começou a parte embrionária ali, mas os próximos 5 anos eu estou olhando para isso, né? Como escalar esses criativos em grande escala. E quando a gente fala em nível global, só dos Estados Unidos, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, 0,1% desse mercado, já é um mercado bilionário. É muito grande. Isso sem contar o crescimento, estou contando já o que é hoje. Se pegar 0,1% do mercado é muito grande, entendeu? Então realmente é um mercado gigantesco. Interessante. E a ideia, pô, então abrir canal de venda novo, dessa maneira. Eu lembro, cara, quando eu trabalhei com marketing lá atrás, as empresas de hospedagem faziam isso. Então você revende a minha hospedagem para os seus clientes e você fica com uma porcentagem em cima disso. Tá por aí a ideia. Por aí, a RD Station fez um trabalho Station, legal, claro. bacana também, né? Então acho que não tem nada novo nisso, acho que é realmente algo. Eu não diria que são afiliados igual o mercado digital, porque tem outras. São parceiros para um canal de São venda. parceiros mesmo, né? Então não é uma coisa muito em escala, é parceiros selecionados que estão dentro de certos critérios, né? Então é nesse sentido, tá? Então, mas é como se fosse um afiliado, mas um afiliado premium, vamos dizer, porque ele realmente não é qualquer um que pode entrar, porque ele precisa ter certos, enfim, né, procedimentos ali para ser feito, né? Pô, e aí é onde o Prime Labs Club entra. Fala um pouco Exato. desse negócio novo. Então, a ideia é a gente juntar, por exemplo, né, donos de produtoras e agências e futuramente, talvez, empresas de treinamento corporativo, né? Porque quando a gente olha para o mercado, vamos colocar vídeo, por exemplo, mas pode ser todos os tipos de assets, como imagens, sites, etc. Mas quando a gente olha, a gente parece que vídeo é só marketing, etc e tal. Isso corresponde cinema, isso corresponde a 30% do mercado, é muito pequenininho, né? A gente tem 70% de criativos sendo feitos que a gente chama de criativos invisíveis, que são criativos que são feitos dentro das corporações. Então é um mercado gigantesco, que é atendido porque ninguém vê, porque é coisas que ficam internamente, coisas que não saem, né? E é onde está a gama disso, né? Sobra de vídeo nos Estados Unidos que tem esses dados, estou falando dos Estados Unidos porque no Brasil não tem esses dados organizados, né? Cerca de 91 milhões de vídeos são feitos todos os meses, assim, que eles computaram 91 milhões de vídeos por ano de corporativos, ou seja, Caraca. né? É muita coisa, fora outros. Então a nossa ideia é juntar esses parceiros que trabalham nesse mercado mais corporativo, que não inclui publicidade, às vezes porque não é o nosso foco, e que eles consigam diminuir o custo da sua operação, fazer esse trabalho que eu fiz, né? Eu saí de 100 para 20 com o mesmo faturamento até superior e com a rentabilidade, não precisa nem falar, né? E eles conseguem ter operações mais escaláveis, tanto internamente com menos custo, e ao mesmo tempo eles têm um produto para revender, ou seja, eles conseguem entrar numa empresa maior com tecnologia e não com commodity, entendeu? Porque quando você entra como serviço, muitas vezes é commodity. Aquilo, mas isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já tenho. Tem um monte de concorrente, eu consigo rodar a cotação e exatamente bater uma concorrência. Quando a gente entra, assim, às vezes até tem concorrência, mas é muito raro, porque na realidade é difícil achar, porque a nossa tecnologia ela tem 4 polos diferentes. Então, eu pelo menos não conheço uma empresa que faz essas 4 simultaneamente, né? Então, tem uma que faz uma, outra faz outra, as 4 juntas eu não conheço. Então, essa acho que é a vantagem para esse clube que a gente está criando aí, para realmente ter esses parceiros por perto, eles serem, né, capacitados e ao mesmo tempo eles melhorarem a operação deles e ao mesmo tempo usarem os nossos produtos para revenda, né? Então, eles vão manter o que estão fazendo, né? Só que de uma forma mais barata, e eles vão ter acesso aos clientes, poder revender para os clientes outras coisas que eles já fazem, etc. Né? Então, essa que é a nossa ideia macro. Bom, hein? E depois trazendo trabalho de fora. Você divulga aí esse negócio pra gente. Vale. Muito bom, cara, muito bom. Entendi. Faz muito sentido. Porque o dono de agência, ele, por si só, tem um monte de problema. Então a gente conhece bem o mercado, tá operando agências de 5 a 20 pessoas, a sua grande maioria. Exatamente. Processos não tão estruturados, ainda tem uma dificuldade de vender e sempre tá com um funil cheio. E aí se eu coloco tecnologia, eu melhoro a minha operação, eu tenho um produto novo, e eu tenho recorrência e aumento minha rentabilidade, não tem por que não estar no clube, né?
Exatamente, essa é a ideia. Dar ROI, porque se não der ROI não adianta, né? Exato. E dar ROI pra eles e pra nós, claro, né? Então, assim, isso que... Acho que o que mantém um clube, seja ele qual for, é o ROI, né? Então, se der ROI, é bom pra Tá todo mundo. pago. Tá pago. Muito bom. Leandro, e pra fechar, cara, qual é a memória que te marcou profundamente e ainda influencia o jeito que você lidera, toma suas decisões e vive sua vida? Acho que eu vou ter que remeter a minha mãe, né? Porque minha mãe, ela sempre trabalhou fora a vida toda, né? Então ela saía às 7 horas da manhã e voltava de madrugada, às 11 da noite, né? Por exemplo, de faculdade, etc, né? E minha mãe sempre foi muito prática, assim. Ela sempre falava pra mim assim, olha, eu tô fazendo, nunca vai ser perfeito, porque eu não tenho tempo, mas assim, eu vou fazer dentro do que eu tenho, das informações que eu tenho, eu vou fazer o meu melhor. Minha mãe sempre foi muito prática, assim, então, olha, eu tenho que fazer isso aqui, ó, então vai pra direita, porque eu não tenho o que fazer. E hoje eu penso muito assim, eu ajo muito assim, olha, eu tenho esse problema na minha mão, seja qual for o tamanho do problema. Ok, eu sou isso, o problema existe, o que eu posso fazer? Então vou e faço, eu não fico lá, né? Então, isso é muito da minha mãe, assim, que ela realmente ela me ensinou isso. Acho que eu uso hoje para as minhas empresas dessa forma. Então, o problema pode ser o tamanho que for, eu olho para essa ótica pragmática mesmo da coisa, né? Que interessante, cara. Que interessante. Agradeço a memória e dá pra ver, né? O jeito que você toma as decisões, pensa nas soluções, tem muito aí da sua mãe, então, cara. Que bacana. Muito bom. Leandro, queria agradecer nossa conversa, você ter passado aí bastante informação, muito conteúdo. A galera realmente aprender um pouco mais como usar a tecnologia. Tem um mar de soluções e formas de implementar, mas assim, dá para aprender muito contigo. Então, quem estiver nos ouvindo, quiser mandar uma mensagem para o Leandro, procurar ele para ver as soluções das empresas, ou até para trocar uma ideia, né? Falou, meu, me ajuda aqui um pouquinho, né? Tô aqui dentro de uma companhia e tô com uma dúvida. Cara, a gente sempre tá aí para ajudar, né? Estender a mão, dar um auxílio. E eu queria deixar um espaço aí para você falar onde te encontra, LinkedIn, Instagram, da empresa, o seu. É a hora aí de passar para a turma. Bacana. Então, pessoal, quem quer me encontrar aí na Instagram, LinkedIn, o YouTube, é sempre Leandro Alvarenga, @Leandro Alvarenga. Eu consegui pegar esses blocos antes aí. E caso você tenha alguma dúvida operacional na parte criativa, posso auxiliar. E minhas empresas, tanto a Prime Art quanto a Flashvolve, tem essa parte de tecnologia criativa, com essa criatividade produtiva que nós falamos por aqui. Obrigado. Muito bom, cara. E os nossos aqui, o @ como você marca do nosso podcast. Os episódios saem toda quarta-feira, toda semana a gente tá por aqui. Então fica de olho, tem uns cortes, tem material pra caramba. Cada dia, cada semana um episódio mais interessante. O meu, @Rovitor, onde eu falo mais para o mercado de eventos, para os donos de agências de eventos. Então, o nosso programa de execução, nosso programa de educação executiva tá para sair. Então, fica de olho, me segue, acompanha os conteúdos, daqui a pouquinho tá no ar. E o da nossa agência, @fito.ag, onde a gente mostra os eventos, os bastidores, tudo que a gente produz de eventos no Brasil e fora. Então tem bastante coisa para vocês acompanharem. Queria agradecer de novo, Leandro, obrigado pelo momento, por ter passado essa horinha aí com a gente, que tá por aí o tempo. E agradecer quem nos acompanha, quem gosta do nosso conteúdo, dá o seguir aí, o like, compartilha com a família, com o amigo, com o cachorro, com o vizinho, com o chefe, com o time, com todo mundo, para a gente poder espalhar ainda mais a nossa mensagem. E é isso, agradeço, vou ficando por aqui e até o próximo episódio.